Orçamento público é debatido durante o primeiro ciclo de palestras realizado pela Assembleia Legislativa. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, visitou o município de Beruri, a 173 quilômetros de Manaus. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver a Semana Global do Empreendedorismo teve início no auditório do Tribunal de Contas do Estado. E ainda, Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Começa agora o programa Bom Dia desta terça-feira, dia 19 de novembro de 2013. Olá para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o Bom Dia com todas as informações com o repórter Adriano Castro. Olá, bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje dos principais jornais da nossa cidade? Olá, Amanda, muito bom dia para você também que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Aliança. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade, deste dia 19 de novembro, dia da bandeira. Vamos começar aqui com o jornal Diário do Amazonas. A página 10 da editoria de economia vai destacar aqui que empresas do Amazonas lideram aumento de salários na região norte, é o que aponta o IBGE. O Amazonas foi o estado da região norte que melhor remunerou os trabalhadores das chamadas empresas de alto crescimento orgânico, que são aquelas que aumentaram o pessoal ocupado salariado em decorrência de novas contratações. De acordo com o estudo do Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2011, ano do levantamento das informações, existiam 915 companhias com esse perfil no estado. Agora, segundo o IBGE, a distribuição de salários e outros tipos de remuneração nessas empresas em 2011 foi de 1,27 bilhão no Amazonas, o equivalente a 1,7 de todo o país. Então, segundo informações aqui do IBGE, o Diário do Amazonas destaca que o estado do Amazonas é o estado da região norte aí que melhor paga os salários aqui nessas empresas. Vamos continuar aqui com o jornal A Crítica, página A3, o tema do dia, da crítica de hoje, dá o destaque aqui: voto secreto continua. Plenário do Senado deve colocar em votação hoje, em segundo turno, a proposta que acaba com o voto secreto nas casas legislativas. O Senado realiza hoje a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição 43 de 2013, que proíbe o voto secreto no âmbito do Poder Legislativo. Além das duas casas do Congresso, a proposta também elimina o voto escondido nas Assembleias Legislativas, Câmara Distrital e nas câmaras municipais. O plenário aí já aprovou a matéria em primeiro turno na quarta-feira passada com 54 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção. Essa proposta ela pode ser modificada hoje aí, no plenário do Senado hoje, que vai estar em tramitação, vai estar em votação, pode ser modificada. Vamos ver aí se os senadores vão fazer alguma alteração ou não. É bom destacarmos aqui que tanto a Câmara Municipal aqui de Manaus quanto a Assembleia Legislativa, elas já se anteciparam a essa decisão aí, e em junho desse ano, junho de 2013, a Assembleia Legislativa do Amazonas eliminou pôs fim ao voto secreto aqui, que é o destaque também que o jornal A Crítica faz. Câmara e Assembleia se antecipam ao Congresso. E em junho de 2013, a Assembleia Legislativa pôs fim aqui ao voto secreto em todos os seus níveis aí. Então, não existe mais voto secreto aqui na Assembleia Legislativa. Vamos continuar aqui com o jornal Amazonas em Tempo. A página A7 de política vai dar um destaque aqui para a CPI da telefonia. Presidente da Anatel será ouvido. Membros da CPI da telefonia se reúnem hoje às 10 horas da manhã para discutir a convocação do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, João Batista de Rezende, para participar da oitiva do processo investigativo. Segundo o presidente da CPI da telefonia, deputado Marcos Rota, a reabertura das oitivas com a convocação do presidente da Anatel pode ocorrer em virtude da ausência de dados da agência reguladora aos membros da comissão.
O representante da Anatel aqui na região norte já foi ouvido aqui pelos membros da CPI, mas segundo os membros da CPI, segundo o presidente Marcos Rota, muitas informações deixaram de ser dadas aí pelo representante regional aqui da Anatel. Então está sendo estudada, vai ser decidido, segundo o jornal Amazônias em Tempo, logo mais às 10 horas, se a CPI irá convocar ou não o presidente nacional aí da Anatel. Amanda, essas são as informações de hoje. Eu volto amanhã com outras notícias. Aliás, amanhã é feriado, a gente volta na segunda. Bom dia para você e ótimo trabalho. Muito obrigada por todas as informações, Adriano. Um bom dia para você. A Assembleia Legislativa do Estado promove o primeiro ciclo de palestras sobre orçamento público. O evento reúne vereadores de todo o interior e tem como objetivo levar a estes municípios os conhecimentos técnicos necessários para a análise do orçamento das prefeituras. Lei orçamentária anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual. Todos esses termos são importantes tanto para a atividade do Poder Executivo quanto do Legislativo. Enquanto municípios, governo e União elaboram estas normas, as câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso Nacional são responsáveis pela análise das propostas. Porém, a falta de profissionais qualificados para prestar assessoria aos vereadores do interior do Amazonas acaba prejudicando a apreciação das leis orçamentárias. Para minimizar este problema, a Assembleia Legislativa do Estado, por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior e da Escola do Legislativo, promove o primeiro ciclo de palestras em orçamento público. O objetivo principal são as câmaras municipais, os vereadores que fazem parte das comissões, a CCJ, por exemplo. Porém, abrimos também um leque para as prefeituras. Então, aqui no universo de 200 vereadores, tem mais ou menos 30 a 40 funcionários das prefeituras também. Nós estamos em plena votação do Plano Plurianual do PPA. Então, a maioria dos vereadores não tem conhecimento exatamente das leis orçamentárias, daquelas rubricas, dos elementos de despesa que constam nesse documento. Então, nesse momento, é exatamente para eles terem conhecimento, saberem no que estão votando, saberem exatamente rubrica por rubrica o que aquela despesa vai ser aplicada aonde. Te agradece já de primeira aí o presidente da Assembleia, através do SECOT, que está promovendo essa capacitação do PPA, da LDO e da LOA. Sem dúvida nenhuma que é muito importante para a gente. Nós de Santa Isabel trouxemos 4 vereadores, um vereador de cada comissão. E tenho certeza que nós vamos sair daqui com uma melhor visão do nosso orçamento do nosso município. A abertura das palestras contou com a presença do vice-governador do estado, José Melo, e dos deputados Abdala Frache, Chico Preto, Davi Almeida, Orlando Cidade e Sidney Leite, além do presidente da casa, deputado Josué Neto. A qualificação de vereadores e servidores é a meta do evento, o que irá contribuir para o melhor uso do dinheiro público. Os vereadores são aqueles que analisam as contas do município, a boa aplicação da coisa pública, do dinheiro público, né? Portanto, se eles tendo conhecimento das leis que regem essa matéria, eles poderão não só analisar essas contas com muito mais profundidade, mas também ao fazê-lo, eles alertam os prefeitos para que na próxima legislatura eles não cometam os mesmos erros. Portanto, de maior valia, eu sinto assim muito orgulho da Assembleia que nós temos. É um trabalho que nós gostamos muito de divulgar, porque é um trabalho estritamente institucional, né? É um trabalho que a gente diferencia muito de um trabalho político. Hoje nós fazemos os trabalhos voltados para todos os vereadores de todos os municípios, independente da orientação partidária, independente da orientação política. Um trabalho que visa lá na pontinha, quando ele acabar, fazer com que os vereadores cheguem nos municípios conhecendo mais sobre as leis orçamentárias, dando a sua contribuição para os municípios, ajudando o prefeito do município a administrar a cidade. As palestras são ministradas por servidores da própria LEAN e ocorrem nos dias 18 e 19 de novembro. Aproximadamente 200 vereadores foram convidados para o evento. A Casa Legislativa pretende realizar outro ciclo de palestras no início do próximo ano. No último sábado, o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, visitou o município de Beruri, a 173 quilômetros de Manaus.
Na oportunidade, se reuniu com o chefe do Executivo Municipal para conhecer as demandas da localidade e reforçou o compromisso da casa em atender os anseios da população do interior. Já na chegada ao município, é fácil notar as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas pelo governo do estado. Mais de 17 quilômetros de asfalto e 9 quilômetros de calçadas estão no cronograma das obras. Porém, o prefeito de Beruri, Demis Magalhães, informou ao presidente da ALEAN que muito ainda precisa ser feito. Isso para nós significa muito, estarmos recebendo aqui o deputado Josué Neto, o presidente da Assembleia Legislativa, que está mais uma vez retornando ao município, conhecendo a nossa atual realidade, levando algumas demandas nossa aqui junto ao nosso governo do estado, que já está trabalhando aqui no município, mas isso vem complementar os nossos pedidos junto ao governo do estado para que o nosso município continue desenvolvendo os trabalhos em parceria que está consolidada ao governo do estado. Então, para nós é uma importância ímpar o deputado Josué Neto estar conosco aqui neste momento, fazendo esta visita de trabalho no município de Beruri. No município não há presídio, apenas uma delegacia de polícia que possui 2 celas com capacidade para 4 detentos cada. Atualmente, existem mais de 23 homens encarcerados. Não há um local adequado para a detenção de mulheres e apreensão de menores. As viaturas da Polícia Militar que deveriam atender a população não estão funcionando. Nós estamos passando por uma situação difícil com relação aos carros, que nós não temos, os nossos veículos estão todos parados, estão precisando de manutenção, tanto as viaturas como as motos. Em razão disso, nós estamos passando por uma situação difícil com relação às ocorrências que surgem no município e que nós, muitas das vezes, não temos como atender essas ocorrências para que possamos dar uma resposta à altura que a sociedade merece. O município foi um dos contemplados como escola padrão do governo do estado, que atende mais de 800 alunos e também foi visitada pela comitiva da ALEAN. Para a gente é um maior prazer receber a presença do deputado Josué Neto, o prefeito aqui na nossa escola, porque a nossa escola ela está em calendário especial, uma escola nova, uma escola padrão, construída pelo governo do estado. E nós, desde já, agradecemos ao governo, ao nosso secretário Rocieli, a nossa secretária do Interior, a professora Oceania, por essa grande obra que foi construída no nosso município. Então a gente recebe de coração o deputado presidente da Assembleia, porque nós precisamos de apoio, não só municipal, mas estadual, para elevarmos melhor a aprendizagem dos nossos alunos aqui em nosso município. O presidente da Assembleia, Josué Neto, reforçou o compromisso da Casa Legislativa em conhecer as demandas do interior e ajudar a superar as dificuldades encontradas em cada local. Muitas pessoas não entendem que o trabalho de um deputado estadual ele não é apenas no plenário. Nós temos o plenário da Assembleia Legislativa funciona todos os dias, a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde, todos os dias nós temos eventos, debates, reuniões na Assembleia Legislativa, mas esse trabalho, que é o trabalho de extensão, que faz com que o deputado possa sair da Assembleia e estar nos municípios, demonstra o quanto é importante e o quanto é importante esse trabalho de levar essas informações. Após a visita em Beruri, o presidente seguiu para o município de Maués. Um movimento mundial que envolve várias organizações em busca do fortalecimento da cultura empreendedora. Assim é conhecida a Semana Global do Empreendedorismo, evento que teve início ontem, segunda-feira, no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, deputado Adjuto Afonso, representou a Assembleia Legislativa do Amazonas na ocasião. Esta é a 7ª edição em Manaus. Na programação, que se estende até o dia 24 de novembro, encontram-se mais de 300 atividades, como palestras e competições com foco no empreendedorismo. Entre capital e interior do estado, a estimativa é que mais de 10 mil pessoas se envolvam na programação da Semana Global de Empreendedorismo. Tudo isso com o objetivo de fortalecer e informar sobre a cultura empreendedora nas instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
Entre as instituições envolvidas encontram-se o SEBRAE, Comando Militar da Amazônia, FAPEAM, Associação Comercial da Amazônia e a Assembleia Legislativa do Amazonas. O superintendente do SEBRAE no Amazonas destaca a importância do diálogo entre as micro e pequenas empresas do estado com as indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus. Empreender, fazer negócios, abrir empresa é o que movimenta esse país. E os pequenos negócios, eles têm uma participação que você é expressiva demais. São 99% das empresas instaladas nesse país são de pequenos negócios e o estado do Amazonas não é diferente. Nós também temos este mesmo percentual de pequenos negócios. Temos um distrito industrial forte que precisa do preparo das pequenas empresas para colocar no encadeamento produtivo e começar a fazer a inserção das pequenas empresas para grandes fornecedores, para as grandes cadeias, falar da política de compras públicas, a inserção da pequena empresa nas compras públicas. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma semana de empreendedorismo aqui no Tribunal de Contas do Estado, o Estado comprando esta pauta, o Estado enxergando a importância de empreender e a importância da inclusão desses pequenos empreendedores nas compras públicas. O deputado Adjunto Afonso destacou o trabalho realizado no seio da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Casa como forma de valorizar o empreendedorismo em todo o Amazonas. Estamos aqui representando a Assembleia para que a gente possa, além desse apoio, as pessoas que hoje estão aqui participando da abertura da semana, possam reconhecer na Assembleia que tem esse apoio, né? Possam conhecer esse trabalho que a Assembleia faz através da FREMPEI. Eu acho que a Assembleia, mais uma vez repito, presta um grande serviço, porque a gente precisa cada vez mais fazer com que as pessoas se tornem empreendedor, fazer com que aquele de empreendedor individual possa ser amanhã um micro e pequeno empresário. Eu acho que é dessa forma que a gente aumenta o nível de emprego. Ninguém pode pensar em emprego só achando que o setor público tem que empregar. Não é isso. Criada em 2007, a Semana Global do Empreendedorismo acontece anualmente em 131 países. O Brasil obteve destaque na última edição, tendo a participação em 26 estados e 361 cidades, ficando o Amazonas em quarto lugar no relatório nacional por desenvolver 317 atividades empreendedoras. Na sessão plenária de ontem, segunda-feira, o deputado José Ricardo fez duas críticas ao governo do estado em relação ao repasse que a Secretaria de Assistência Social faz às organizações não governamentais. Segundo o parlamentar, o repasse da verba tem sido feito com constante atraso. As críticas ao governo do estado foram feitas por José Ricardo, líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, na sessão plenária desta segunda-feira, dia 18. Segundo o parlamentar, as organizações não governamentais que recebem repasse financeiro do governo têm enfrentado dificuldades para ter acesso à verba. Agora que começou a ser liberado o recurso, com certeza prejudicou muitas entidades. A gente espera que isso seja superado ano que vem, não aconteça mais, e que logo no começo do ano o governo comece a apreciar os pedidos de verba e possa liberar imediatamente. O líder do PPS, deputado Luiz Castro, afirmou em parte que a secretária de Estado de Assistência Social precisa ter ações mais efetivas junto às instituições. Ainda segundo o parlamentar, a titular da pasta não participa de debates e discussões na Assembleia Legislativa. A Secretaria de Assistência Social tem uma gestora que não vem à Assembleia, que não dialoga com os movimentos sociais, que se recusa a trabalhar com uma visão democrática de construção de política pública. E o que aconteceu esse ano foi algo lamentável. As instituições estão recebendo apenas no mês de novembro recursos para ações onde elas são parceiras dos governos, sejam instituições que recolhem, recebem, acolhem crianças de rua, como a Mamãe Margarida, principalmente meninas que foram violentadas, que foram abandonadas, que foram agredidas, sejam instituições que trabalham na recuperação de dependentes químicos, instituições que trabalham na proteção aos idosos. Tudo isso ficou abandonado até o mês de novembro. Ainda de acordo com os parlamentares, o repasse financeiro só começou a ser feito na semana passada. Vamos ver agora a previsão do tempo para hoje.
E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu nublado a encoberto durante todo o dia. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 28 graus. Para o município de Inhamundá, a previsão é de céu encoberto a nublado. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 34. Em Parintins, a previsão é de céu encoberto a nublado com chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 28 graus. E em discurso no plenário da Assembleia Legislativa, o deputado Orlando Cidade criticou o veto da presidente Dilma Rousseff do projeto de lei que cria novos municípios no país. O parlamentar acredita que os deputados da bancada amazonense podem unir forças para derrubar a ação. O veto da presidente Dilma Rousseff pela derrubada do projeto de lei que criava novos municípios no país no último dia 14 de novembro foi motivo de repúdio no discurso do deputado Orlando Cidade nesta segunda-feira. Segundo o parlamentar, o veto fere frontalmente o Amazonas, sobretudo no desenvolvimento do interior do estado, que é o mais prejudicado. Um dos estados mais prejudicados nesse cenário é o estado do Amazonas, que os nossos constituintes criaram 29 novos municípios e não foram instalados nenhum desses municípios. Contrapartida, os outros estados brasileiros, todos criaram os municípios. E isso é mais um engessamento, dado esse veto da presidente Dilma Rousseff, para nós desenvolvermos o nosso interior do estado. O último município criado no Amazonas foi Apuí, em 1987, apontado como uma fronteira agrícola diante do desenvolvimento por lá existente, principalmente de alimentos. Orlando Cidade acredita que a bancada amazonense no Congresso Nacional possa derrubar o veto presidencial. Os nossos representantes, no Congresso Nacional, com certeza irão derrubar esse veto. Porque o Congresso Nacional, o Senado, aprovou já com muita restrição a criação de novos municípios. Como, por exemplo, não poderão ser criados municípios em áreas indígenas, não poderão ser criados municípios em reservas ambientais, não poderão ser criados municípios em terras federais. 70% do nosso território pertence a esse tipo de área. Ou é área indígena, ou é área de preservação ambiental, ou é área da União. Então, já era muito prejudicado. Quem tomou a parte no discurso do parlamentar foram os deputados Sidney Leite, Wilson Lisboa e Washington Regis. Os deputados defendem a criação de novos municípios no estado, mas reconhecem que é preciso levar em conta a preocupação do Ministério da Fazenda ao afirmar que a medida levaria ao aumento das despesas dos estados com a manutenção da estrutura administrativa e legislativa dos municípios. A matéria segue para a presidência do Senado Federal, que deverá colocar o veto para análise dos deputados e senadores. O Dia Nacional da Consciência Negra foi comemorado na Assembleia Legislativa durante sessão especial no plenário Rui Araújo. A data propõe uma reflexão sobre a introdução dos negros na sociedade brasileira. Políticas públicas para essa parte da população foram discutidas no Parlamento Estadual. O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro. A data foi escolhida como uma homenagem a Zumbi dos Palmares, que dedicou a vida contra a escravatura no período do Brasil colonial. Um quilombo tinha a função de lutar contra as doutrinas escravistas e também de conservar elementos da cultura africana no país. Zumbi dos Palmares morreu no dia 20 de novembro de 1695. A luta dele foi lembrada por um dos autores da sessão especial, deputado pelo PPS, Luiz Castro. Zumbi dos Palmares é um exemplo, é um marco na nossa história de alguém que realmente enfrentou a escravidão, enfrentou o preconceito, a discriminação e lutou pela liberdade. Não é que ele seja o único, até porque ele liderou um número muito grande de negros que se recusaram à escravidão no Quilombo de Palmares. Quilombo que foi massacrado na época, mas que resistiu durante muitos anos e que foi, portanto, um exemplo da luta dos negros contra a escravidão. Houve um número expressivo de quilombos no Brasil inteiro
a ponto de hoje se reconhecer o direito dos quilombolas, que são os descendentes dos antigos quilombos. O deputado pelo PT, José Ricardo, também autor da sessão, lembrou a marginalização imposta aos negros durante todo o período colonial, como a falta de direito ao estudo ou aprender outros tipos de trabalho, que não fossem os braçais. Segundo o parlamentar, essa foi uma das razões para a criação da cota nas universidades. Talvez a cota seja um primeiro momento. Vai chegar um momento que não vai precisar mais de cotas, não vai ter mais sentido. Mas no momento é uma maneira de tentar garantir essa presença negra, né, nos espaços públicos, na universidade, na área da educação. Porque por muitos anos havia uma discriminação claríssima em relação à presença de negros na faculdade, inclusive. Hoje talvez isso não seja tanto, mas as cotas estimulam o negro a estudar mais também e ter esse espaço garantido. Diversos representantes de associações e movimentos sociais em favor dos negros foram homenageados durante a sessão especial. Entre eles, a secretária de combate ao racismo do PT e Igor Olinto, representante do grupo de pesquisa científica do Instituto Federal do Amazonas, que estuda os negros no estado. É importante ressaltar que essas ações não podem se restringir apenas esse dia, elas devem ser sistematizadas, feitas durante o ano inteiro, nas suas diversas faces, nos seus diversos aspectos, desde a educação de base, passando pelo movimento social de negritude, formando artesãos, formando militantes, enfim. As ações devem ser muitas durante todo o ano para que a gente consiga efetivamente conquistas e superar todos esses problemas, como o problema do racismo institucional, racismo cultural, etnorracial, enfim. Todos esses problemas que ainda permeiam a vida da população negra do Amazonas. Nós temos uma política específica que faz a formação em todo o estado, em todo o Brasil, para diminuir as distâncias que existem no cumprimento, né, da sociedade brasileira e no reconhecimento dessa luta. Mas é assim que o Estado precisa estar mais antenado e estar mais cumprindo esses direitos que nos foram tirados. E não vem nada de graça, né? Mas essa luta ela é pouco reconhecida. E o Estado do Amazonas é o Estado que se mantém mais com um grande racismo institucional, porque ele não consegue efetivar as leis e ter clareza sobre essa situação. Durante a sessão foi realizada a apresentação de danças como a capoeira. E uma audiência pública discutiu a proposta do deputado Marco Antônio Chico Preto, que pretende criar benefícios fiscais para a implantação da telefonia móvel em comunidades distantes do interior. A proposta quer incentivar a instalação de antenas nas zonas rurais dos municípios. Apesar da presença das empresas de telefonia em todos os municípios do Amazonas, a baixa densidade demográfica de localidades situadas nas áreas rurais do Amazonas torna essas regiões pouco atrativas para as companhias de telefonia móvel. Uma audiência pública realizada na sede da Assembleia Legislativa debateu o assunto. O deputado Marco Antônio Chico Preto apresentou em agosto um projeto de lei que visa conceder benefícios fiscais a empresas que instalem antenas nas comunidades mais distantes, e decidiu realizar uma audiência para debater a proposta com a sociedade. Esse projeto ele é fruto das andanças que nós estamos fazendo no interior do estado desde 2011. E nessas andanças nós constatamos a necessidade de que comunidades rurais do interior do estado, não as sedes municipais, mas as comunidades, onde existem comunidades com 3, 4, até 5 mil pessoas, sejam interligadas pela comunicação. A comunicação fixa, a telefonia fixa é algo que infelizmente não tem a atenção devida por parte da empresa que deve ter a responsabilidade de prover o serviço. E hoje há uma ansiedade, uma demanda muito grande também por essas comunidades para que o serviço de telefonia celular, que já chegou no interior do estado, nas sedes municipais, possa chegar nessas comunidades. Chico Preto afirma que 42 comunidades rurais podem ser beneficiadas. Todas as empresas de telefonia que atuam no estado compareceram à audiência, o que, segundo o parlamentar, demonstra o interesse da iniciativa privada na proposta. Todas as operadoras compareceram
afirmando interesse na proposta. A Anatel compareceu a título de se colocar à disposição para contribuir na construção dessa ferramenta. Então eu vejo que a proposta tem tudo para dar certo e a Assembleia, de antemão, já autorizar o governo, assim como nós autorizamos o governo a dar o subsídio para o transporte coletivo, esse projeto já antecipa a autorização para que o governador possa subsidiar com recursos do povo do Amazonas, o próprio povo do Amazonas, no caso, o povo que mora em comunidades rurais que estão isolados. Mas a audiência transcorreu de forma tranquila, com questionamentos que nos levaram a marcar uma nova audiência para o dia 16, onde nós acreditamos que as empresas vão trazer aí custos estimados dessa implantação. Caso aprovado, o projeto autoriza o Poder Executivo a realizar parcerias público-privadas para a implantação da infraestrutura necessária. Após 7 anos fechado, foi reinaugurado o estádio Manuel Baraúna Filho, em Maués, conhecido como Arena do Guaraná. O evento contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, que esteve no local para incentivar a prática de esporte no interior do estado. Pelo menos 5.000 pessoas participaram da reinauguração do estádio municipal Manuel Baraúna Filho, que foi todo reformado com recursos de uma empresa de bebidas que produz o fruto do Guaraná. Para o prefeito de Maués, Padre Carlos Góes, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a inauguração da nova arena visa fortalecer a prática do esporte